Olá, tudo bem com você? Eu sou João Cláudio Rufino, sou professor na Faculdade de Teologia e também idealizador do Bíblia Play, uma escola de estudos bíblicos online. Seja muito bem-vindo a este canal que tem como objetivo justamente apresentar de maneira profunda o texto bíblico. E se você de fato está em busca de uma informação bíblica profunda, sem blá blá blá, sem enrolação, você está no lugar certo. E o texto que nós vamos estudar no dia de hoje é muito especial. Ele é tirado lá do capítulo 3, versículos 16 a 21 do Evangelho de João. Trata-se da continuidade do diálogo entre Jesus e Nicodemos, que inclusive teve o seu início no versículo 1 do capítulo 3. E eu estudei aqui o início desse diálogo e depois a continuidade. Foram duas partes, agora é a terceira parte, tá bom? Então procura aqui no canal se você quiser acompanhar desde o início dessa perícope. Hoje, então, nós vamos dar início a esse estudo maravilhoso. E eu preciso dizer que hoje é muito importante esse texto, justamente porque nós vamos investigar uma das perícopes mais conhecidas de toda a Bíblia e da cultura cristã. Afinal de contas, gente, quem nunca ouviu de tal modo Deus amou o mundo que enviou seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna? Pois é. Então fica até o final desse vídeo que eu vou te ensinar muita coisa espetacular a respeito desse texto. Mas antes de nós estudarmos com detalhes essa perícope tão importante, eu quero te pedir que você possa curtir, que você possa compartilhar e que você possa comentar aqui abaixo. Por quê? Porque isso nos ajuda a levar a palavra de Deus para todo mundo. E aí eu quero dizer uma coisa também fundamental. Olha só, não se esqueça de checar sua inscrição aqui no canal, tá bom? Porque às vezes o YouTube retira inscritos de alguns canais. E um outro detalhe muito importante, se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Nós já estamos chegando a quase 10 mil inscritos aqui no nosso canal. Vem comigo, falta pouco para chegar aos 8, depois dos 8 até o 10, pouquinho também. Então vamos lá, vai lá, tô te esperando aí, clica aí, faz tua inscrição no nosso canal. Beleza? Já fez? Ótimo! Vamos então à leitura do nosso texto. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo aquele que crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Bom, pessoal, vamos então ao nosso comentário. Olha só, aqui no capítulo 3, versículos 16 a 21 de João, há duas possibilidades de compreensão a respeito de quem é o agente da fala nesse momento do texto. Deixa eu te explicar. Olha só, o falante dessa sessão pode ser o narrador expandindo o ensino de Jesus ou o próprio Jesus ainda falando com Nicodemos. Então essa é uma questão muito importante. Agora, por que a gente levanta essa questão sobre quem é que está falando aqui dentro do texto? Justamente, pessoal, porque os manuscritos gregos não usavam pontuação, que indicaria nesse sentido uma mudança de orador.
Não há vírgulas, não há pontos finais, não há pontos de exclamação, não há nada. Quando você pega o texto, você simplesmente tem uma letra ao lado da outra, e os manuscritos mais antigos, que nós chamamos de unciais, nem sequer dividem as palavras, para você ter uma ideia, tá bom? Qualquer dia eu explico isso aqui no canal para vocês. Outro dado interessante, então, aqui, justamente é que o texto parece apontar que o falante seja o narrador. Por quê? Porque o narrador, nesse momento, está fazendo, não é, um discurso que parece um discurso breve aqui. Não há mais interferências de Nicodemos dentro do texto. Esse dado chama a atenção. Ele reflete aqui temas, esse discurso, que são típicos do Evangelho de João, como, por exemplo, a oposição da luz e das trevas, e, por esse motivo, o orador pode ser aquele que é o narrador, tá bom? Mas o que é preciso dizer é que a discussão continua, não há consenso entre nós estudiosos do texto bíblico sobre quem é que está falando aqui. Mas vamos lá. O texto continua no versículo 16, a conversa, tá bom, de Jesus com Nicodemos, ou narrador, tá bom, vamos lá, afirmando justamente que Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. Vamos lá, pessoal, olha só, este versículo aqui, ele apresenta justamente uma espécie de resumo bem conciso da mensagem trazida pelo Evangelho, vinculando nesse sentido os eventos da morte de Jesus ao amor de Deus pelo mundo que foi criado pelo Pai juntamente com o Filho no Espírito. E essa declaração ela é notável dentro justamente dessa descrição do cuidado divino pelo mundo inteiro e não apenas pelo povo escolhido que é Israel. Por isso, existe aqui uma ênfase do termo todo, se referindo a todo o que nele crê, se referindo a todo o mundo, ou seja, aberto a todas as pessoas. Agora, há um detalhe bastante interessante nesse momento, na realidade são vários detalhes, tá? Que a gente pode comentar da estrutura da língua grega utilizada aqui, os termos que são utilizados. No grego, essa primeira parte aqui do versículo 16 é assim, ó, Rutosgar, egapesen hoteos ton cosmon. Vamos lá. O uso da preposição gar, gar pode significar pois, pode significar porque, é bastante semelhante ao estilo que João utiliza na introdução dos seus comentários enquanto narrador. Por exemplo, lá no capítulo 2, versículo 25, no capítulo 4, versículo 8, no capítulo 5, versículo 13 e em outros momentos também. Então, essa parte aqui do discurso, ou do narrador, ou de Jesus, enfim, se constitui como uma explicação que busca justamente dar a razão do que foi dito anteriormente. Então aqui não se trata de um versículo solto, descontextualizado, que tem o início de discurso aqui nesse capítulo 3, versículo 16. Nesse sentido, esse versículo 16, ele quer explicar aquilo que está presente, no mínimo, nos versículos 13 a 15 do capítulo 3. E lá no capítulo 3, versículo 13 até o 15, é dito assim, ó, ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E, do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Percebe? Aí vem o gar em grego, que em português pode ser traduzido como pois, novamente. O texto
Então tem essa ligação, tá claro? Repetir para você poder captar comigo a informação. Agora vamos lá. Outro elemento importante aqui, dentro da língua grega, é justamente o verbo amou. E esse verbo amou, pessoal, está no tempo verbal grego que a gente chama de aoristo, que não existe um paralelo em português. Amou, egapesen, aqui utilizado, esse verbo está no tempo aoristo, e aí é muito importante aqui. Trata-se do aoristo ativo indicativo do verbo agapao. E o aoristo aqui, pessoal, implica um supremo ato de amor. Olha que coisa interessante. Em português a gente não capta essa informação assim tão claramente, tá bom? Egapesen, um outro detalhe importante, é uma palavra nobre, tão nobre dentro dos evangelhos e comum dentro dos evangelhos, tá bom? Para designar uma forma mais elevada de amor. A raiz é justamente a palavra ágape aqui. E ela é usada, inclusive, vale dizer, com muita frequência dentro da literatura joanina. No capítulo 14, versículo 23 do Evangelho, capítulo 17, versículo 23 também, na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1, capítulo 4, versículo 10, e no Novo Testamento, o termo ele também é utilizado e é para dar conta justamente do amor de Deus pela humanidade. A gente vê isso, sobretudo nos textos paulinos, da segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 16, em Romanos, capítulo 5, versículo 8, em Efésios, capítulo 2, versículo 4. Uma outra coisa fundamental que aparece já aqui no versículo 16, tá? Que é um tema interessante, muito latente, é o tema do amor de Deus que aparece aqui agora. Por que eu quero comentar isso? Pelo seguinte, pessoal, existem algumas pessoas que vão afirmar que o Antigo Testamento mostra um Deus mau, um Deus raivoso, um Deus irado, um Deus ruim, e que só no Novo é que se aparece esta visão de um Deus amoroso e etc. Isto é uma heresia, tá bom? Por quê? Porque o Deus que se autocomunicou no Antigo Testamento continua no Novo, é o mesmo Deus. Não há diferença aqui, tá bom? Agora, no Antigo Testamento há uma ênfase desse amor imensurável de Deus. Nós temos isso, por exemplo, lá em Êxodo capítulo 34, versículos 6 a 7, Deuteronômio capítulo 7, dos versículos de 7 a 8, Juízes capítulo 10, versículo 16, Isaías 63, versículo 9, Oséias capítulo 11, versículo de 1 a 4, depois versículo de 8 a 11, Isaías capítulo 16, versículo 11, Jeremias capítulo 48, versículo 36, isso para citar alguns aqui. Só que, tá, apesar dessa menção da literatura judaica antiga ao amor de Deus pela humanidade, tá, a ênfase especial que é dada é uma ênfase por este amor especial de Deus por Israel. Esse dado é muito interessante. Há o amor de Deus pela humanidade, mas a ênfase dada é por Israel. Dentro aqui do Evangelho de João, nesse momento, nós temos uma ênfase ao mundo, a toda a humanidade. Tá bom? São ênfases aí que são dadas. Agora, um outro detalhe. Aqui no texto de João, vai se tratar justamente sobre o sacrifício pelo mundo. E o sacrifício pelo mundo inteiro, que inclusive em João pode significar, o termo mundo aqui, não é? Como também aqueles que não seguem a vontade de Deus. Olha que dado interessante. Então se amplia, não é, a ênfase nesta questão do amor de Deus pelo todo da humanidade. Beleza? Então vamos avançar agora. Vem o versículo 17 que vai dizer: de fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele.
Bom, João aqui, pessoal, prefere se referir a Jesus como o Filho e a Deus como o Pai. A reflexão e representação que Jesus faz do Pai dentro de João são profundas. Se a gente pegar o capítulo 14, versículos 9 e 10, a gente tem uma reflexão profunda que fala dessa relação diferente, muito profunda, entre o Pai e Jesus. Então, Jesus, né, como alguém que é enviado por Deus, Jesus é o representante pleno do Pai na terra. Que coisa mais maravilhosa! Olha só isso. E aí então o texto continua, o versículo 18, dizendo: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Aqui o texto vai justamente apontar para a ideia de que a rejeição de Jesus resulta numa condenação. E o Novo Testamento vai, de fato, apontar para essa ideia de enraizar toda a salvação na fé em Cristo. A gente tem isso lá em Romanos, capítulo 4, a partir do versículo 1, em Hebreus, capítulo 11, versículos 13 e versículo 26. E aí, nesse sentido, não há outra maneira, segundo a teologia neotestamentária, de se alcançar uma relação de salvação com Deus, o Pai. Esse ponto é importante. Agora, é claro que aqui, pessoal, essa fé, ela tem implicações concretas. Ela não se trata apenas de uma confissão vazia. A fé, ela precisa ser, segundo a teologia neotestamentária, traduzida em atos concretos nesse momento. Então, atos concretos de quem já foi abençoado, alcançado pela graça de Deus, pela salvação do Senhor. O versículo 19 vem e diz: ora, o julgamento é esse, a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque as suas ações eram más. Há um detalhe interessante aqui. O dualismo entre as trevas e a luz é justamente um tema muito comum dentro do Evangelho de João e na primeira carta de João. O contraste, pessoal, entre luz e trevas é um tema proeminente dentro desse Evangelho, desde o princípio do texto. Já lá no prólogo, por exemplo, no capítulo 1, versículos de 8 a 10, a gente encontra isso. Agora, qual que é a base desse contraste? Essa antítese, pessoal, ela possivelmente se baseia lá em Gênesis, no capítulo 1, dos versículos de 1 a 5, quando o texto fala da criação, a luz e as trevas. Além disso, o fundamento desse processo de antítese está presente, pessoal, nas tradições do Antigo Testamento, que tratam a respeito do advento do Messias, que como uma luz, ele amanhece sobre o mundo de trevas físicas e espirituais. Por exemplo, a gente encontra isso em Isaías, capítulo 9, versículo 2, capítulo 60, versículos de 1 a 2 também. O dualismo da luz e das trevas também está presente dentro da literatura judaica desse período. Por exemplo, quando nós lemos o Pergaminho da Guerra, ou Rolo da Guerra, que é um dos manuscritos do Mar Morto, ele descreve uma batalha cósmica do fim dos tempos entre os filhos da luz e os filhos das trevas. Olha que dado interessante esse. Se a gente lê um outro documento conhecido como a Regra da Comunidade, a comunidade dos manuscritos do Mar Morto associou-se à luz dos verdadeiros seguidores e classificou todos os outros como aqueles que estavam sob domínio das trevas. Então era comum essa linguagem naquele período do Evangelho de João e do cristianismo primitivo, tá bom? Bom, a analogia de João, pessoal,
ela é semelhante aqui. Só que tem uma pequena ênfase, né? A ênfase é que a luz última aqui para a humanidade é Jesus. Esse dado o Evangelho vai trabalhar. E aí nós chegamos já aos 2 últimos versículos do texto do capítulo 3, finalizando a perícope. Nós temos aqui justamente que o texto afirma: quem pratica o mal odeia a luz. Depois ele vai dizer, não é? Para que suas ações não sejam denunciadas, mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Enfim, nesse momento, pessoal, aqui dos versículos 19 ao 21, nós temos um eco do pensamento presente lá no profeta Isaías, capítulo 59, versículo 2, que vai afirmar justamente, suas iniquidades fizeram uma separação entre vocês e o seu Deus, e seus pecados esconderam o rosto de vocês. Olha só, o rosto de vocês para que ele não ouvisse. Então o texto aqui vai justamente afirmar, né, essa realidade de que há um julgamento que é posto, esse julgamento vai colocar quem é luz de um lado, quem é trevas de outro, a partir das suas ações, que caminham na direção do bem, caridade, ou do mal. Esse dado é bastante interessante. Então, nesse momento, a gente encerra todo o percurso feito no capítulo 3 desse Evangelho de João, que é tão denso, é tão profundo. E aí, fica para nós uma série de lições. Uma delas é, se de fato nós estamos crendo nesse Jesus, que é a expressão máxima do amor do Pai, não só por Israel, também por Israel, mas por toda a humanidade. Você vem crendo nisso? E as suas ações são ações de quem está na luz do Senhor? Pensa nisso e aí nós vamos continuando a nossa conversa no próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Estamos juntos. Valeu!